Eu queria pedir aos irmãos para abrir em 1 Samuel 28. Por favor. Aí, como tem essa dificuldade da distância, de ouvir, etc., Gabriel ia pedir para a gente, cada um ler um verso. Está ouvindo aí? Os irmãos estão ouvindo aí? Então, né? Então, 28 de 1 Samuel, o verso... Pode ser do verso 1 em diante. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus e seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Amém. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. 3. E Samuel já estava morto, 28, 3. e todo o Israel tinha chorado, pois eu tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo o Israel e se acamparam em Giboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por furinhos, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram a mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabeis o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos. Por que, pois, me armas ciladas a minha vida para me matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: que te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir, Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião que está envolto em uma capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietais, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerrearam contra mim, e Deus desviou de mim, e já não me responde nem pelo ministério dos profetas, nem pelos sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor fez para consigo como por meu intermédio. Ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi.
como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estarás comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu, por causa daquelas palavras de Samuel. E houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se de Saul a mulher e, vendo Assaz perturbado, disse: Eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e, arriscando a minha vida, atendi às palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenhas força e te ponhas a caminho. Ele recusou e disse: Não vou comer. Seus homens, porém, insistiram com ele. E a mulher também, e eles atenderam. Ele levantou do chão e sentou-se na cama. E tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, e se apressou, e a degolou, e tomou farinha, e a amassou, e a cozeu em bolos ágeis. E os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e se foram naquela mesma noite. Amém. Nós sabemos claramente, né, irmão, que a palavra do Senhor diz em Levítico, né, 19:31, em Êxodo 22:18, né? Alguém pode ler? Porque era proibido, sempre foi, consultar mortos, né? Nunca foi permitido isso. Mas nós vemos isso, Levítico 19:31 e Êxodo 22:18. Mas nós vemos claramente aqui uma situação, né, de consulta aos mortos, né, e Saul fazendo isso porque estava desesperado, porque ele não tinha mais como ouvir o Senhor. Vocês lembram por quê? O Espírito de Samuel falou que você foi rebelde na questão de Amaleque. Lembra disso? O Senhor falou para Saul destruir o povo amalequita e não deixar sobrar nada. Nada é nada, nem criança, nem animal, nem nada, né? Mas o que aconteceu? Desobedeceu. Ele desobedeceu e poupou o rei Agag e o melhor das ovelhas. Então aqui, o Espírito de Samuel, né? O melhor alma, o Espírito, como você não pode entender, diz isso. Então lê aí. Levítico 19, 31. Não vos voltareis para os necromantes, Isso. nem para os adivinhos. Não os procureis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. E agora Êxodo 22:18. Quem quer ler? A feiticeira não deixarás viver. Amém. Então é claro, né? A feiticeira, a necromante, a médium, como a irmã leu aí na escritura, não sei quem foi, né? Tudo isso é uma coisa só. Pessoas que consultavam mortos naquela época eram pagas para isso, né? E que faziam isso, e na nossa época de hoje a gente sabe que também existiu isso. Então esse assunto, existem 3 linhas diferentes sobre a interpretação dessa passagem. Uns dizem que a médium deve ter fingido, como nós sabemos no dia de hoje que as pessoas fingem, né, que vê um espírito, aí fala alguma coisa, etc e tal, né? Conta, às vezes, várias coisas assim, detalhes que aí, em 10 coisas que ela conta, uma coisa é verdade. Aí a pessoa acaba acreditando, né? Então tem uma linha que diz que foi invenção da médium. Tem uma segunda linha que diz que é espírito maligno que falou, que não foi Samuel, né, que Saul foi enganado por um espírito maligno, que não tem como ser Samuel, porque se Deus não falou com Saul por meio dos profetas, por meio do Turim, isso. E também pelos profetas, certo? Então, como Deus então iria falar por meio de uma médium, usando o espírito? Então essa segunda linha diz isso, certo?
E uma terceira linha, que é o que a gente entende que é assim mais coerente, diz que realmente foi o espírito de Samuel que levantou os mortos, foi invocado. Por que que diz isso? A gente pode de novo dar uma olhadinha aqui rapidinho no 28, quando acontece esse fato. Aqui, né, começa aqui justo. É o 15, não? Samuel disse a Saul, não é isso? Verso 15. E disse Samuel a Saul. Poderia estar dizendo, sabe o que? Disse um espírito maligno, mas digamos que na hora, né, o escritor não sabia se era um espírito maligno ou não, mas pode dizer o quê? E disse um espírito, mas é que está dizendo que disse Samuel a Saul, certo? Disse o quê? Por que me inquietaste fazendo-me vir ou subir dos mortos, né, alguns Jesus? E Saul respondeu, estou muito angustiado, pois os filisteus pelejam contra mim, e Deus se tem afastado de mim, e não me responde mais, nem por meio de profetas, nem por meio de sonhos, nem por isso, aqui você fala só esses dois, mas tem mais o Urim e o Tumim, né? Falou aqui. Fala, ele fala Urim e Tumim? Então são por esses três, né, por esses três, Deus estava falando por esses três canais, digamos assim. Quem sabe o que é Urim e Tumim? Ontem nós conversamos lá na Taquara, oi? Não, são pedras, ficavam no peito do sacerdote, peitoral, né? Mas assim, nós sabemos que são pedras e realmente a história diz isso, oi? A tradição é essa, dessas imperfeições. Sim, sim, Mas assim, eu queria deixar aqui, obrigado, mano. Eu queria deixar claro que são pedras que estavam no peitoral do sacerdote. Por quê? Então, 6. 6. Pode ler então 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profeta. Amém. Sabe como é que consultava pelas essas pedras? Essas pedras jogavam essas pedras. E aí a vida que o Senhor ia falar. Estranho, né? Mas era isso. Bom, vamos tocar no assunto que depois a gente pode falar melhor sobre isso. Era a consulta por as pedras do Urim e Tumim. Samuel disse aqui no 15, né, e no 16 que a gente está lendo. Então Samuel disse no 16: e para que perguntas a mim se o Senhor se afastou de ti e é teu inimigo? O Senhor te fez, como disse, por meio de mim. Me quem? Samuel que está falando, né? Pois o Senhor tirou o reino da tua mão e deu ao teu companheiro. E ele ainda fala, Davi, esse companheiro. Como não obedeceste a voz do Senhor, nem cumpriste o ardor de sua ira contra Amaleque, estou no 18, tá? Por isso o Senhor te fez isso hoje. 19. O Senhor entregará a Israel e a ti nas mãos dos filisteus, e amanhã estareis comigo e os teus filhos, e o Senhor entregará também o exército de Israel nas mãos dos inimigos. Então tem um detalhe aqui também que Samuel fala, amanhã você estará comigo. Então Samuel estava onde? Morto. Ele estava dizendo que amanhã Saul e seus filhos estão mortos com ele. Essa é a verdade. Vamos seguir. 20. Então Saul caiu por terra e intensamente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. Ele caiu por terra intensamente por causa da palavra do Espírito, de alguma coisa. O que eu acho interessante é que não fala nem que é da América, mas fala aqui de novo, de Samuel, certo? Amém. Amém? E estava sem forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Você lembra que hora que Samuel chegou lá? Disfarçado, sem veste real. Lembra? Foi lido aqui no 28. Ele chegou à noite, ficou aquela noite toda, um dia e já estava mais uma noite. Né? No 21. Então a mulher veio a Saul e, vendo muito turbado, disse-lhe: eis que tua serva obedeceu a tua voz, e eu arrisquei minha vida, obedecei as ordens que eu te digo, né, para ele comer. Rogo-te, pois, que tu também obedeças à voz de sua serva. Eu coloquei diante de ti um bocado de pão, para que comas, para que tenhas força e sigas teu caminho. Até aqui, irmão. O que acontece? A segunda linha
diz que era um espírito, né? A outra diz que era um demônio, certo? Mas esses irmãos, que assim a gente só está conversando, né? A gente entende que isso aqui não é um assunto fundamental. Estou tocando nele porque as irmãs falaram do assunto, a irmã Célia também, há uns dias para trás lá na Goiânia também perguntou sobre isso. Então assim, eles falaram assim, irmão, nós não podemos ir além da palavra. Nós temos que ficar com a palavra. Amém? Amém. Mas a palavra diz que é Samuel que se levantou, é Samuel que fala ali, é Samuel que profetiza ali para ele, dizendo o que vai acontecer amanhã sobre ele e os filhos. Então assim, a gente se resguarda. Está ouvindo, irmão? Está ouvindo, irmão? A gente se resguarda de ficar com a palavra. A palavra é suficiente. Amém? Amém. Só queria considerar isso com vocês. Se tiver alguma dúvida depois, pergunta os irmãos aí, que eu daqui a pouco estou indo embora, né? Porque é por causa da hora. Amém? Tamo junto. Jesus é o Senhor. Amém.